O Pluni é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos datacêntricos sem código-fonte. Nesse tipo de aplicação, a característica principal é que todo o software é desenvolvido com base nas definições do banco de dados. Então, quem rege o desenvolvimento é a estrutura dos dados e não as telas. As telas, na verdade, são consequência do banco de dados. Nesse tipo de cenário, grande parte do software e das telas que devem ser construídas é simplesmente previsível. Ela não é necessária que o programador repita o que ele já disse no banco de dados. Logo, tendo uma tabela, tendo relações e tendo colunas bem construídas, a gente consegue montar a interface com o usuário automaticamente. É importante salientar que para esse tipo de programação funcionar, é necessário que o banco de dados esteja perfeitamente normalizado. Ou seja, a gente tem que realmente construir o banco de dados com todas as suas definições de campos, de chaves estrangeiras, de chaves primárias, de colunas, de índices de uma forma impecável. A gente não pode, por exemplo, definir um campo como sendo caractere e, na verdade, o dado que nós queremos é um inteiro. Não, nós temos que definir cada campo de forma perfeita, né? Então, se é um caractere, quantos caracteres é necessário, se é um inteiro, se existe casos decimais ou não, se é um campo texto, se as chaves primárias são de uma forma ou de outra, quais são as chaves estrangeiras disso. Tudo isso deve ser perfeitamente definido no banco de dados. Com essas informações, então, o Pluni é capaz de ler o banco de dados e criar automaticamente as telas conforme as definições do programador que modelou esse banco. Isso, então, é perfeito, né, no ponto de vista de programação, né, mas, evidentemente, a gente, para ter uma experiência do usuário realmente boa, isso não é suficiente. Ou seja, a gente vai definir nomes para essas tabelas, nomes para essas colunas do banco de dados, que, na verdade, são códigos, né? Mas para o usuário final, a gente sabe que os códigos de tabelas, ou códigos de coluna, ou posicionamentos que o banco de dados dá, não são perfeitos, né? A gente precisa alterar as posições, a gente precisa criar definições para o campo e nomes mais bonitos para o usuário, né? E isso o banco de dados não tem. Ou seja, o banco de dados ele vai até a parte da modelagem, que é, digamos, 80% do trabalho de um aplicativo datacêntrico. Porém, existem 20% aí que são fundamentais para ter uma aplicação realmente de qualidade, né? Que nós precisamos, então, estender isso aí. Então, a gente diz no Pluni que existe uma schema, né, um esquema, como diz no banco de dados, que é o esquema de dados que vem do próprio banco. E existe uma ex-schema, né, uma schema estendida, que seria essa, sim, aquelas definições que o banco de dados não possui, mas que é necessário aplicar para cada campo. O Pluni, então, o que ele faz é ler a schema do banco de dados, definir esse esquema estendido de informações para o usuário, informações de exibição, de eventos em tela, etc. E juntar essas duas coisas numa única compilação. E dessa junção, nós temos, então, o aplicativo final para o usuário. Nessa junção de dados, então, a gente vai ter não apenas as informações que vieram do banco, né, mas vamos ter também as informações que são feitas especificamente para o usuário que o banco de dados carece. E é importante notar que no caso do Pluni, a plataforma de desenvolvimento ela é integrada ao banco de dados. Nós não fazemos acesso direto via SQL ao banco de dados. O Pluni é responsável por toda a criação de tabelas, por toda a criação de chaves estrangeiras, é responsável por absolutamente todo o processo de criação do banco de dados, da schema, né, e da ex-schema. Então, quando nós vamos no Pluni criar uma tabela nova, criar um aplicativo novo, criar uma coluna nova, a gente define já nele todas as informações para o banco de dados, né, e todas as informações para a schema estendida também. E ele vai, evidentemente, separar o que é as informações para o banco de dados, daquelas informações que são estendidas, que não estão no banco de dados, né, e vai gravar isso aí dentro dos lugares específicos, vai emitir as SQLs de create table, de alter table, todas as SQLs necessárias para a criação disso aí. E no momento da construção do aplicativo, ele vai novamente depois juntar essas informações. Então, no Pluni, a gente nunca vai fazer
construções de tabelas diretamente no banco. Jamais. A gente vai sempre utilizar o Prune para fazer qualquer tipo de alteração no banco de dados, né, em função da existência desse conceito, né, de duas schemas, aí, uma schema de exibição e uma schema de modelagem de dados.